Eu achei que eu procrastinava por falta de foco, mas era medo. Medo de não ser boa, medo de ser julgada, medo de não dar certo e medo de dar certo. Se você está cansada de se sentir frustrada com você mesma, esse vídeo é para você. Oi, gente, eu sou a Laura Pietra e seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui eu quero criar uma comunidade de pessoas que querem evoluir com leveza, fazer amigas e se inspirar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Bom, vamos pro tema do vídeo de hoje. Ano passado, eu descobri que a falta de confiança, a comparação e os medos internos são os maiores motores da procrastinação e da preguiça. A mente e o corpo, quando eles estão há muito tempo num estado, é como se eles ficassem viciados em ficar daquela maneira. Então toda a preguiça e a procrastinação que estavam acontecendo na minha vida, elas só se repetiam dia após dia porque a minha mente e o meu corpo eles já estavam viciados nesse estado. Então, por mais que eu tivesse muita vontade de fazer, de começar algo novo, de ser constante na academia, de fazer apresentações no trabalho, a minha mente e o meu corpo queriam evitar esse trabalho. Eu ficava naquele ciclo vicioso de por que não começar amanhã? Qual vai ser a diferença entre hoje e amanhã? Nenhuma. Eu posso começar amanhã eu me organizo melhor, amanhã vai dar certo. Então eu vivia sempre nesse pensamento. Não, amanhã eu faço um planejamento e eu sei que vai dar certo. Deixando de tomar as ações que eu precisava tomar para poder avançar em várias áreas da minha vida. E nisso eu ficava horas no celular ou absorvendo conteúdo demais, estudando demais sem colocar em prática. E essa também é uma maneira de fugir da execução. Quando você acha que você precisa aprender mais, precisa saber mais, que você não sabe o suficiente, então eu vou estudar aqui, ou eu vou me privar de fazer alguma coisa. Acontecia muito isso comigo também, de privar de ir para algum lugar porque eu achava que aquele tempo ia me ajudar a colocar as coisas em prática. E não, eu só continuava no ciclo da procrastinação. E a única forma de você sair desse ciclo realmente é ficando consciente, tanto nos momentos de tristeza quanto nos momentos de felicidade. Você pode estar há muito tempo planejando começar um curso novo, cuidar da sua saúde, começar um negócio e tá presa nesse ciclo também. Por isso hoje eu vou te mostrar as 5 ações que você precisa tomar para conseguir sair desse ciclo, assim como eu consegui sair. Além de todos os medos internos que a gente já tem, várias coisas que surgem na nossa cabeça para nos impedir de agir e manter a gente na nossa zona de conforto, onde é seguro e a gente não toma novos passos na vida, existe também aquele momento que você se compromete, acha que vai fazer e não consegue fazer e vem aquele sentimento de frustração. E toda vez que isso acontece, a sua confiança em você mesma vai perdendo um pontinho, sabe? E isso aconteceu várias e várias vezes comigo. Eu me sentia muito frustrada o tempo todo, porque eu me comprometia e eu simplesmente não fazia. Ou eu começava e não terminava, não conseguia ter uma constância. E isso é muito cansativo. Eu já estava bem cansada desse sentimento de frustração e ver minha vida indo embora, meu tempo indo embora, sem eu conseguir executar as coisas, sem eu conseguir criar meu canal aqui no YouTube, sem conseguir desenvolver outras habilidades profissionais, sem conseguir ser constante na minha saúde e em atividade física. Eu já estava muito cansada desses sentimentos. Então eu comecei a pesquisar e entendi as 5 ações que eu precisava tomar. E foi isso que eu fiz. Eu tomei várias decisões. Aqui no canal eu tenho outros vídeos falando dos últimos meses, as decisões que eu tomei na minha vida, mas dando um resumo aqui pra você, eu já tô criando há 8 meses conteúdo aqui pro YouTube, consegui abrir minha agência de marketing, então comecei a colocar minha vida pra andar mesmo. E eu sei que a sua também pode andar se você tiver consciência desses 5 passos. O primeiro é você organizar na sua mente quais são os seus objetivos reais. Quando a gente está confusa, a gente não consegue ter clareza. E isso não acontece de um dia para o outro. Você precisa ter momentos sozinha para você começar a refletir sobre quais são as suas prioridades, o que você realmente quer. Quais são os desejos que você está procrastinando por causa de comparação, desânimo e frustração. A partir do momento que você tiver isso em mente, quais são essas respostas, quais são os seus objetivos, você finalmente vai ter um caminho para seguir. Depois de organizar esses objetivos e você ter em mente o que você quer, você vai pesquisar a fundo dentro de você, nesses momentos também, quais são as travas. O que tem te impedido de fazer o que você quer até hoje? Essa é uma parte que você tem que prestar muito atenção, porque você descobrindo as suas travas, você já vai saber como vencê-las. Eu vou te dar um exemplo meu aqui. Eu procrastinava porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar. E por mais que no dia a dia, na vida real, assim, tanto
na época da escola, na faculdade, eu nunca tive medo do que as pessoas iam pensar de mim ou do que eu estava fazendo. Só que quando eu pensava em trazer isso para a internet, na magnitude que tem e quantas pessoas atinge, eu ficava com receio. Então isso me causava um certo medo. A partir do momento que eu entendi que não adianta o que você fale ou o que você faça, sempre vai ter alguém para apontar o dedo, te julgar, sendo que nem te conhece, nem sabe sobre nada. Quem vai comentar aqui e vai soltar algo desagradável, a pessoa tá mais falando sobre ela do que sobre mim. E toda vez que você se expõe, tenta algo novo, podem acontecer coisas inesperadas assim e faz parte. Isso não pode te paralisar de alcançar os seus sonhos, só você viver sua vida. E eu entendi isso. Outra coisa que me fazia procrastinar é porque eu achava que eu não tinha criatividade suficiente para postar todos os dias. Então era uma crença minha de que eu não era uma pessoa criativa. E eu comecei a trabalhar isso. Por que eu não me acho uma pessoa criativa? Aí eu vi, talvez falte referências, talvez falte mais estudo de assuntos específicos e deixar também a liberdade, a criatividade. A criatividade é sobre você estar aberto, pensar sobre as coisas. Então, se você tá travada, achando, eu não sou criativa, então a sua mente, ela vai fugir de qualquer ideia nova porque você não se permite. E depois que eu soltei essa crença, cara, minha criatividade começou a andar, assim, muita coisa. Eu parei de me prender ao conteúdo perfeito, à ideia perfeita. Eu simplesmente tenho que fazer e ir aperfeiçoando conforme eu vou fazendo. E esse assunto já pula para nossa terceira atitude, que é você quebrar a ideia de perfeição. De que tudo que você precisa fazer precisa estar excelente. Você precisa se mostrar uma ótima profissional, uma ótima mãe, uma ótima filha, uma ótima esposa em tudo que você faz, sabe? Sendo que o que mais conta é simplesmente você fazer. Fazer e ir melhorando toda vez que você faz de novo. Na maioria das vezes a gente vê algo pronto e esquece do trabalho que isso dá e que leva tempo para chegar nesse nível de perfeição. A gente já querendo pular todas as etapas para ser excelente, sendo que a constância faz a gente ser excelente. Uma das coisas que eu quero melhorar é a minha habilidade de vendas. Então agora na empresa a gente tem feito por semana algumas reuniões onde a gente tem que apresentar o nosso serviço e fazer o potencial cliente falar sobre ele, falar sobre o negócio dele. Então toda vez que a gente faz uma nova reunião, a gente se torna melhor naquilo. Então não adianta eu querer ser perfeita na primeira reunião ali que eu vou ter com o cliente, porque eu vou estar nervosa, é a primeira vez que eu vou fazer. Pode ser que eu não diga aquela frase que eu poderia ter falado para ele fechar, mas na próxima vez eu vou me atentar ao que faltou e o que foi bom para fazer na próxima. E quando eu estiver na 10ª reunião, na 20ª reunião, eu já vou ser outra Laura, com muito mais habilidade do que a primeira vez que eu fiz. Então é sobre a gente ter paciência nesse processo. Você precisa de paciência em qualquer coisa que você for fazer na sua vida. A quarta ação que eu vou te dar aqui e que eu quero que você tenha consciência é que não dá para você ser super produtiva do dia para noite. Então a sua missão vai ser começar com uma coisa, ser constante em um hábito que você quer. Isso era uma das coisas que eu me frustrava muito também. Eu fazia uma lista de tarefas para o dia seguinte com milhares de coisas e eu não conseguia fazer tudo porque eu tinha que trabalhar, arrumar a casa, cozinhar, fazer as milhares de outras coisas que eu tinha para fazer, além de fazer o que eu tinha colocado ali para cumprir, que era enorme. E quando eu via que eu não tinha conseguido executar, mais uma vez, a minha autoestima ia lá para baixo, porque, nossa, eu não consegui fazer. Será que eu não me organizei direito? Ou eu começava e não terminava? Então eu comecei a ser constante em uma coisa. Todo dia a minha meta era fazer uma coisa do trabalho que eu tinha me proposto e ir para academia, cuidar da minha saúde. Eu entendi que isso era uma das coisas que me fazia ser mais produtiva no dia a dia. E por último, a quinta ação é você começar e terminar o que você se propôs. Isso foi uma regra que eu coloquei pra mim quando eu ia fazer alguma coisa. Eu comecei a escrever um roteiro que eu tava precisando escrever. Antes eu começava a escrever e aí eu falava, não tá funcionando, não tô tendo a ideia, não tá ficando bom. E eu ia lá e falava, não, depois eu continuo, agora eu vou fazer outra coisa. E de repente eu não tô na vibe ainda. E aí, adivinha, eu não continuava e não conseguia postar o que eu tinha me proposto. Então, uma atitude que eu tomei diferente é, se eu ia começar, eu ia terminar. E eu estipulava um tempo. Essa tarefa aqui precisa de 1 hora para eu fazer. Então, eu separava essa 1 hora e ficava lá até eu completar. E essa foi outra ação que mudou tudo, porque eu comecei a ter mais confiança de que eu conseguia
terminar uma tarefa que eu tinha me proposto. E cada ação alimentava a minha autoestima. Então, se você tá cansada desse ciclo de frustração e procrastinação, a primeira coisa que você precisava fazer, você já fez, que é decidir mudar. Se você tá nesse vídeo, você quer mudar isso. A segunda é começar focando em uma coisa só. O terceiro é executar sem perfeccionismo. O quarto, criar confiança através da constância. E por último, comemorar os seus avanços. Essa é a lista do passo a passo que você deve fazer a partir de agora. Isso foi o que me fez vencer a minha procrastinação e colocar em prática os meus planos. E eu vou te dar uma dica extra aqui. Se você tem dificuldade de analisar quais são os seus medos internos e você conversa com o ChatGPT, isso foi uma coisa que eu fiz. Eu fui lá e perguntei para ele: de tudo que a gente já conversou, do que eu planejei, o que você acha que tá me travando? Uma das coisas que me fez cair na real que ele colocou lá é que eu queria ser muito perfeita em todos os meus vídeos, não errar, as melhores edições. E aí eu caí na real e comecei a executar mais. Eu não sei se é a melhor coisa você pedir pro ChatGPT fazer isso, porque dizem pra não ficar compartilhando tantas informações com ele e tal, mas é uma coisa que eu uso no dia a dia. E querendo ou não, eu compartilho muitos insights com ele, muitas coisas que eu quero fazer. Então ele me ajudou nesse sentido. E se você usa também, por que você não pode lá perguntar pra ele? Quem sabe ele vai te esclarecer algo que você ainda não viu. E agora eu quero que você me diga por que você quer vencer a sua procrastinação. Qual é o seu motivo? Eu tô ansiosa pra ler e lembra que nós todos aqui, a nossa comunidade, a gente tá uma pela outra. Então o meu incentivo aqui é pra você agir. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que você compartilhe com outra pessoa que você acha que pode ajudar. Deixa um like nesse vídeo pra chegar em mais pessoas e eu te espero no próximo vídeo, viu? Um beijo!